Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na aula de número 58, vamos estudar a estática dos corpos extensos, aprofundando um pouco mais na estática dos corpos rígidos. Para quem não lembra, nós estudamos na aula passada a estática de um ponto material, tudo bem? Vimos a condição suficiente para que ele estivesse na posição de equilíbrio, que é quando ele está em repouso ou em equilíbrio dinâmico, né? Que é quando ele está em movimento uniforme, movimento constante, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Equilíbrio do corpo rígido, então, ou também chamado de sistemas de forças não concorrentes. O que seria esse equilíbrio de um corpo rígido? Bom, o repouso de um sistema é caracterizado pelas condições de equilíbrio estático. E o repouso pressupõe que ele não vai se movimentar ou também não vai ter nenhuma deformação. Né? Desse modo, aí, o equilíbrio estático ele é um sistema, né, que pressupõe que uma soma vetorial das forças que atuam no sistema seja igual a zero. Beleza? E a gente viu isso justamente na aula passada, quando falamos aí de um ponto material. Quando a gente soma, né, todas as forças envolvidas no sistema e a força resultante ela é igual a zero, significa então que este objeto, né, esse corpo, ele permanece no seu mesmo estado de movimento, né? Ou em equilíbrio estático, que seria ali repouso, velocidade igual a zero, ou no seu equilíbrio dinâmico, cujo a velocidade dele vai ser constante. Tudo bem? Uma vez que nenhuma força aqui altera o seu estado de movimento. Ele, então, é um corpo que está estático, beleza? Então, a estática é justamente isso, é quando um corpo está parado, está em repouso, está em equilíbrio, tudo bem? Bom, isso nós vimos na aula passada, mas eu vou colocar uma situação aqui, uma situação problema para vocês, quando a gente vai tratar não somente de um ponto material, mas de um corpo extenso. E o que é a diferença entre um ponto material e um corpo extenso? A gente já tem que relembrar, tá, que um ponto material é aquele corpo cujas dimensões elas podem ser desprezadas. Já um corpo extenso, essas dimensões não podem ser desprezadas, elas têm que levar a sério. Né? Vou dar essa situação aqui e vocês vão me dizer se a dimensão importa ou não importa. Então, eu tenho aqui 4 bloquinhos de massa igual, tudo bem? Com suas respectivas forças-peso atuando aí sobre eles. E aí eu decidi empilhar esses bloquinhos um em cima do outro. O que nós sabemos é que esses bloquinhos, nós podemos somar essas forças aqui, né, e representar esses bloquinhos como sendo apenas um bloco grandão, né, um sistema, cuja força resultante estaria sendo aplicada ali no meio, né? No centro de massa, no centro de gravidade desse camarada aqui. Então, eu posso representar essa força, né, resultante como sendo a força peso do sistema, que não é nada mais do que o somatório de todas as forças menores. Né? Então, se eu tenho aqui blocos de massa igual, né, então eu tenho pesos iguais, e eu posso colocar aqui P1 mais P2 mais P3 mais P4, vai ser igual, então, ao peso que é igual a 4P, né? 4 vezes o peso de cada um. Tudo bem até aqui? Muito bem. Esse sistema, é claro que a gente não analisa ele aéreo, né? Ele está sobre uma superfície, né? Então, sobre uma superfície, o que acontece? Nós temos uma força de reação, tá? Essa força de reação aqui, na verdade, seria a força normal, né? A força de contato, a reação ao contato entre as duas superfícies. Né? Então, eu tenho a força peso, que aponta para baixo, e uma força normal que aponta para cima, ambas com a mesma intensidade. Então, já posso colocar aqui que a minha força normal ela é igual à minha força peso, porém em sentidos contrários. Então, se eu adoto para baixo como sendo positivo, quem está para cima vai ser negativo. Tem as mesmas intensidades, mas sentidos contrários. Até aqui tudo certo. Vamos analisar então a condição de equilíbrio desse corpo, fazendo um somatório de todas as forças envolvidas aqui no sistema. E aí vocês vão ver que somando as forças, né, esse é o símbolo de somatório, tudo bem? É o sigma, nós usamos como somatório. O somatório de todas as forças, né, o somatório, ou seja, a força resultante que atua nesse sistema vai ser igual a zero, beleza? Mas agora eu vou propor uma coisa diferente para vocês. Eu vou empurrar os bloquinhos um pouquinho para o lado, cada um deles. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Até aqui, quando eu empurrei cada um para um lado, a gente pode calcular novamente o peso dele, mas o peso ele se deslocou um pouquinho para a direita, né? Uma vez que o peso sempre vai estar no centro de gravidade, no centro da figura, né? No centro de massa. Então, você percebe que o peso deslocou para a direita, mas isso não impede em nada os nossos cálculos. Né? A gente pode fazer ainda o somatório aqui das forças e você vai ver que
a força resultante novamente é igual a zero, esse objeto permanece em equilíbrio. Então, vou empurrar um pouquinho mais. O que será que vai acontecer? Vai chegar um momento aqui, num limite, que eu posso empurrar esses bloquinhos deslizando para a direita. Por que no limite? Porque, veja bem, a força-peso está andando para a direita. Né? Não sei se vocês perceberam, mas à medida que eu empurro os bloquinhos, né, ela devia estar aqui no centro, né, do bloquinho mais, né, que está ali preso na base, né, ali na superfície, e agora ela foi deslocando para a direita. Então, ela está quase saindo ali da base. E nós temos um problema. Aqui começa a ter um problema, porque se eu continuar empurrando os bloquinhos, né, se eu continuar empurrando os bloquinhos para a direita, com certeza, esse sistema ele não vai se sustentar, uma vez que a força de reação ali, a força normal, ela não pode caminhar mais para a direita. Né? Então, ela estava caminhando, acompanhando a força-peso, mas a partir daqui nós só temos o ar. Né? Como é que a superfície vai empurrar o bloco pelo ar? Não tem como, né? Então, ela tem que ter um contato, por isso que a gente fala que é uma reação à força de contato. Não tendo contato, não tem como ela reagir. E aí vai acontecer o óbvio, né? O bloquinho ele vai girar, né? Ele vai tombar, ele vai cair. E aqui você já percebe, né, que não só que para um bloco estar estável, né, não compensa, né, não é satisfatório eu dizer apenas o somatório das forças dele, porque eu posso aplicar, inclusive, para este momento aqui, ó, enquanto o bloco está quase girando, né, está começando ali o seu movimento de queda, ainda assim eu posso analisar, fazer o somatório das forças, e eu encontro que a força resultante vai ser igual a zero, inclusive nesse caso. Por quê? Porque todas as forças que apontam para baixo têm que ser igual às forças que apontam para cima. Né? Ele não está entrando na superfície e também ele não está subindo, não está levitando. Então, quando a gente faz o somatório ainda assim para esse caso, a gente percebe que a força resultante é igual a zero. Porém, para um corpo extenso, a gente já nota que isso aqui não é a condição suficiente para dizer que ele está em repouso, né, para dizer que ele está em equilíbrio estático ou dinâmico. Então, é uma condição necessária, né, que ele tenha que a somatória das forças sejam iguais, porém, não é suficiente, está faltando alguma coisa, porque ele está girando. Né? Se ele está girando, ele está em movimento. E essa tendência de movimento nós denominamos como sendo momento. Né? Então, se você, mesmo tendo aqui, né, as condições suficientes para equilíbrio estático, quando a gente fala de um ponto material, quando a gente analisa um corpo extenso, isso não é o suficiente, nós temos que analisar um outro fator aqui, que é justamente essa tendência do corpo ter de girar, de rodar. E nós físicos chamamos isso de momento. Pode ser chamado de momento ou ser chamado também de torque. Momento ou torque é a mesma coisa. Beleza? E aqui que a gente está falando já do sistema de forças não colineares. Né? Então, voltando ao exemplo passado, essas forças aqui, ó, elas deixaram de ser concorrentes ou colineares, elas não estão atuando mais na mesma linha. E é justamente por isso que ela está fazendo o corpo girar. Então, quando a gente estuda a estática de um corpo extenso, nós temos que estudar aí esse sistema de forças para saber se as forças elas são concorrentes ou não. Que é o mesmo dizer se elas são colineares ou não colineares. Caso não sejam colineares, ele vai girar, né? Então tem um momento, beleza? E é isso aí, por definição, o momento é essa capacidade que um corpo tem de girar, essa tendência que tem de um corpo de rodar sobre um torno de um ponto fixo, né? Que aí foi previamente escolhido. Então, vou colocar aqui uma situação para vocês. Então, temos uma barra cujo ponto fixo é esse ponto O, né? E eu aplico uma força na extremidade dessa barra. O que vai acontecer aqui? É óbvio que essa barra, vocês vão ver que essa barra ela vai girar, né? Nesse caso aqui, no sentido horário. Por quê? Porque eu estou aplicando uma força, eu só tenho um ponto fixo, então, obviamente, que essa barra ela vai girar, né? Vai descrever aí uma trajetória circular, tudo bem? E esse momento, olha que interessante, ele pode ser escrito matematicamente em função dessa distância e dessa força. Percebam que quando eu aumento a força, mais fácil vai ser de girar essa barra. E o mesmo acontece quando eu aumento a distância. Quanto maior for essa distância aqui, né, da qual eu vou aplicar a força, mais fácil também eu vou conseguir girar essa barra. Então, essa relação matemática eu posso escrever aqui,
né, que define força, deslocamento e o cosseno do ângulo entre a superfície e a força normal à superfície. Quem é esse ângulo θ? É o ângulo formado entre esse deslocamento e a força normal à superfície. Normal é um ângulo de 90 graus, né, perpendicular. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente pode inclusive simplificar essa fórmula, né, colocando aí, ó, que o momento vai ser dado em função da força normal vezes o deslocamento. Apenas isso. Tudo bem? Então, você vai ter uma relação entre a distância e a força. E, mais uma vez, eu gostaria que vocês reparassem que quanto maior a força, maior vai ser o momento. E quanto maior o deslocamento, maior também vai ser o momento, né? E por que tem que ser a força normal à superfície? Essa força normal à superfície, porque ele vai te dar várias forças, né? Pode ser um caso que ele pode te dar um caso aqui de que a força seja uma força qualquer, né? Por exemplo, aqui, ó, uma força qualquer sendo aplicada na extremidade aí dessa barra. O que vai acontecer? Eu gostaria que vocês reparassem que a força Fx, que ela é colinear aí com o eixo fixo, não vai influenciar no movimento de rotação, né? Então, não interessa qual seja a componente x da força, né? Essa componente aqui, que ela é colinear, né? A barra tem a mesma linha, né? Possui o mesmo eixo da barra, ela não vai influenciar para essa barra girar nem para um lado e nem para o outro. Então, o que interessa para a gente, quando a gente fala de momento, é justamente aquela que vai ser aplicada num ângulo de 90 graus, que é a força normal. Tudo bem? Então, sempre que vocês verem esse ângulo aqui, o cosseno de θ, quem seria o θ? Seria o ângulo formado entre a força F, e a normal do deslocamento, né? A normal da superfície. Tudo bem? Então, tá aqui. E um detalhe bem legal, né? Que vocês já decoraram essa fórmula, tá? A gente já trabalhou isso daqui com vocês antes. Só fazer um parênteses aqui, eu não sei se vocês repararam, mas a força normal ela pode ser descrita pelo cosseno da força F. É por isso que eu coloquei aqui, ó, que é a força normal, porque a força normal vai ser força, né, que é a hipotenusa, vezes o cateto adjacente, que é o cosseno do ângulo. Está aqui, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a força normal é o mesmo que escrever uma força qualquer vezes o cosseno do ângulo, né, entre a força e a normal à superfície. Tudo bem? E um outro detalhe aí, que vocês já viram essa fórmula, né? Vocês decoraram, inclusive, desse jeito, ó. Fede e coça. Fede e coça. Quem é que fede e coça? O trabalho. O trabalho fede e coça. A fórmula é exatamente a mesma, pessoal, né? Muda apenas a letra. Inclusive, essa letra, né, o tal grego, ele pode ser usado para trabalho e também pode ser usado para torque. Tá bom? Então, momento e torque é a mesma coisa. E existe aqui, sim, uma relação energética, né, que faz com que essa fórmula seja a mesma. Né? São proporcionais, né? Tanto a parte energética quanto essa parte aí, né, dessa tendência de girar uma barra. Tudo bem? Beleza. Então, vamos tentar analisar isso daqui, não do ponto matemático, mas do ponto científico, né, do que interessa para a gente, né, que é o dia a dia.